E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Hashimoto, gente. Ontem, praticamente todos os pacientes tinham doença de Hashimoto, né? E não deu tempo de falar com vocês, mas hoje tá dando, então vamos lá. Porque é uma doença que atinge muitas pessoas. Aliás, muita gente toma remédio para tireoide e não sabe que tem Hashimoto. Acontece muito aqui. Muitas pessoas com hipotireoidismo tomando hormônio tireoidiano sem saber a causa do hipotireoidismo, sem tratar a causa. Olha que coisa mais louca, né? E o que eu quero dizer, gente, é que nem todo Hashimoto vem com hipotireoidismo inicialmente. Por quê? O Hashimoto nada mais é do que uma doença autoimune na qual o nosso sistema imunológico fica desgovernado e começa a matar, a consumir, quebrar células do nosso próprio corpo. Nesse caso, né, na doença de Hashimoto, ela faz isso contra a tireoide. O que acontece, né? Quando a gente tem esses anticorpos positivos contra a tireoide, principalmente contra a tireoide, o Hashimoto ele vai matando devagarzinho, consumindo devagarzinho essas células tireoidianas, as células da glândula da tireoide. E até desencadear um hipotireoidismo, a gente já tem um Hashimoto muito avançado. Por quê? Porque o Hashimoto foi capaz de destruir tantas células que conseguiu diminuir a função da glândula. Ou seja, pessoal, Hashimoto mais hipotireoidismo é Hashimoto avançado, é Hashimoto descontrolado. O que a gente precisa é cuidar da doença muito antes dela mexer na tireoide, que aí sim a gente tem uma chance de não haver nenhuma alteração funcional na glândula, apenas estrutural. A gente vê na ultrassom de quem tem Hashimoto uma glândula heterogênea, um padrão de tireoidite, de inflamação, que a gente tem que evitar, evitando a alimentação que desencadeia isso. Não tem pra onde fugir, pessoal. O glúten, os laticínios, o leite de vaca e os derivados, o açúcar refinado, os corantes, tudo que o nosso corpo não reconhece estimula o Hashimoto, estimula a doença autoimune, porque tudo que o nosso corpo não reconhece estimula o nosso corpo a de alguma forma se defender. E isso é a doença autoimune, nada mais é do que uma defesa do nosso corpo. Quando algo entra e a gente não reconhece, a gente ativa o nosso sistema imunológico, a gente chama os nossos seguranças, os nossos soldadinhos de defesa para combater o que não é para ficar. Então, pessoas que têm a genética positiva são pessoas que acabam desenvolvendo doenças autoimunes como Hashimoto. Além disso, gente, Hashimoto ele é uma das causas também de dificuldade de engravidar na mulher, sabe? Dificuldade de fertilidade. Então, a gente tem que cuidar da doença muito antes dela manifestar a alteração estrutural da tireoide. Lembrando que ela não é uma doença exclusiva da tireoide, ela é uma doença sistêmica, tá? E não atinge só a tireoide. Para vocês terem noção, o Hashimoto pode atingir até o cérebro. Uma estrutura chamada cerebelo, que fica aqui na base do crânio, também é muito atingida pelo Hashimoto. Então, pessoas que têm Hashimoto podem sentir desequilíbrios, tá? Tonturas, desequilíbrios, para vocês terem noção de que é uma doença sistêmica, que a gente precisa cuidar de forma sistêmica. Não é uma doença exclusiva da tireoide, embora é uma doença que atinge muito a tireoide. Então, cuidem-se, pesquisem a presença de anticorpos, de autoanticorpos contra a tireoide, né, no sangue. Procurem um médico profissional integrativo que olhe de uma forma geral para você, para evitar que a gente trate, que a gente tape o sol com a peneira, que a gente use apenas hormônio sem tratar a causa. Era esse recadinho que eu queria dar, porque a gente tem muitos casos aqui, e graças a Deus, casos que a gente consegue controlar, consegue evitar a progressão e evitar assim que a doença realmente fique de forma mais forte.